Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Aqui quem fala é o irmão Júnior e hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a Reforma Protestante. Nós estamos aproveitando que nós estamos no mês de outubro para falar deste tema tão importante para a Igreja Evangélica Mundial, né? A Reforma Protestante. No nosso primeiro vídeo, nós falamos aí sobre a questão do que é a Reforma Protestante. Nós resumimos lá que a Reforma Protestante foi um movimento de tentar restaurar a igreja cristã aos seus padrões originais encontrados na Bíblia. Tá? Essa reforma ela não abrange apenas a questão religiosa, teológica, ela abrange muito mais do que isso, como nós vimos, e ela abrange mudanças na política, mudanças nos sistemas educacionais, né? Ela impacta a arte, a cultura, ela impacta muita coisa, tá bom? E nós vimos aí da onde veio também esse nome, né? Reforma Protestante. Nós explicamos que a palavra reforma ela é baseada no entendimento bíblico de que a igreja ela é figurativamente tratada como um edifício, né, que é edificado pelo próprio Cristo, que está fundamentado ali sobre a doutrina apostólica, tá? Então nós vimos isso aí na aula número 1. Hoje nós vamos falar um pouco da complexidade desta reforma. Muita gente pensa que a reforma protestante ela se deu da seguinte forma: Martinho Lutero foi lá e iniciou, e outras pessoas vieram e deram continuidade ao que o Martinho Lutero iniciou. Não é bem assim, tá? Quando a gente olha para os detalhes da história da Reforma Protestante, a gente percebe que não existiu uma única reforma. O que nós chamamos de Reforma Protestante é, na realidade, a soma de várias reformas que aconteceram ali ao mesmo tempo. Então, nós temos ali uma pluralidade de reformas. Como eu já falei um pouco sobre a questão do Lutero, vamos iniciar com esta reforma, a reforma na Alemanha. Tá? A reforma na Alemanha ela foi encabeçada por Lutero. Né? Lutero ele deu o pontapé inicial lá. E quem é Lutero? Né? Lutero ele era um monge agostiniano que era muito fiel ao catolicismo, né? E é um doutor em Bíblia, e era professor lá em seminários católicos na Alemanha, e ele resolveu combater aquilo que ele acreditava estar errado dentro do catolicismo de sua época, né? Principalmente ali a questão da venda de indulgências, né? As pessoas estavam ali, falando de uma forma bem simplista, assim, né? As pessoas estavam basicamente vendendo a salvação, né? E o Martinho Lutero ele se levanta contra isso, e ele vai defender o que a Bíblia ensina sobre a salvação. Ele vai dizer que a justificação é pela fé, como ensina lá a carta aos Romanos, né? Então ele vai defender isso com unhas e dentes. Ele é atacado, né, pelas lideranças católicas e ele só não é morto pela instituição romana, né, pela perseguição religiosa da época, porque ele foi defendido pelos príncipes da Alemanha, né? Os príncipes eles defenderam Lutero não apenas como um apoio religioso, né? Mas também eles viram em Lutero uma forma da Alemanha se desligar daquele pagamento de imposto que era dado à Igreja Católica, né? Então os príncipes eles estavam insatisfeitos com os impostos que a nação deles pagava à Igreja Católica. Então, eles resolveram se juntar a Lutero e fazer esse desligamento aí das instituições, né? Então, inicialmente, Lutero ele não queria sair da Igreja Católica, ele queria realmente reformá-la. Ele amava a Igreja de uma forma que a gente hoje poderia até falar um pouco, que era um pouco fanático assim, da parte de Lutero, né? Mas na medida em que ele vai explicando os erros da Igreja Católica com base na Bíblia e com base nos próprios documentos da Igreja Católica, a própria Igreja vai excluindo Lutero, né, até chegar ao ponto de Lutero ser excomungado, né, da Igreja. E na medida que ele vai debatendo com os católicos, né, ele vai percebendo que a corrupção que ele estava atacando ela era muito maior do que ele imaginava, né? Ela estava
nos níveis mais altos da igreja, a ponto de que quando ele é excomungado da igreja, ele passa a ver isso até como uma coisa boa, né? Ele não vê isso como um desligamento da fé, né? Na verdade, ele percebe que aquilo que ele defendia estava baseado na Bíblia e estava baseado também na tradição da igreja, né? Então há um debate ali de católicos com católicos, né? Então o desligamento de Lutero da Igreja Católica Apostólica Romana não foi um desligamento da parte dele, né? A igreja, na verdade, é que expulsou Lutero e isso acabou dando início a uma nova igreja surgindo na Alemanha, que é a que nós chamamos de Igreja Luterana, tá? Então, é uma igreja que é ligada ao Estado alemão, ligada aos príncipes alemães. Então, não há ali um desligamento entre igreja e Estado, né? Ainda há ali na Alemanha uma união entre igreja e Estado, mas Lutero ele começa a fazer suas reformas, né? Um dos braços direitos de Lutero nessa reforma é um teólogo muito capaz chamado Felipe Melanchthon, né? Felipe Melanchthon ele é um cara que foi fundamental para a reforma protestante de forma geral, né? E principalmente ali para o estabelecimento para a sistematização da doutrina da igreja luterana, da igreja alemã, tá? Então nós temos aí na Alemanha, no século XVI, esta reforma, né? Essa tentativa de voltar aos padrões bíblicos, feito ali por Lutero, Melanchthon e outros teólogos aí da região, que estavam juntos ali, empenhados nesta reforma. Agora, não foi só essa reforma que aconteceu. Ali próximo, no que hoje nós conhecemos como a Suíça, principalmente ali na cidade de Zurique, nós tivemos também outra reforma, que foi uma reforma que começou paralela à reforma de Lutero, né? Que reforma foi essa? Foi a reforma de Ulrico Zwinglio. Quem é este Ulrico Zwinglio? Ulrico Zwinglio foi um teólogo muito capaz, tá? Que ele era também católico romano, mas influenciado pelo pensamento humanista e pela leitura da própria palavra de Deus em seus originais, principalmente o Novo Testamento ali, sendo lido a partir do grego, né? Houve ali uma publicação na época do Erasmo de Roterdã, do Novo Testamento em grego, né? O padrão da leitura, para quem não sabe, o padrão da leitura bíblica na época era o latim. A Bíblia Vulgata Latina, ela era a Bíblia padrão para a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E o Zwinglio, ele passa a ler a Bíblia não a partir do latim, mas ele passa a ler a partir do Novo Testamento grego, né? Que é a língua original do Novo Testamento, né? E ele percebe que há várias interpretações que são mal feitas da Bíblia Vulgata Latina, né? Por conta da mudança de linguagem ao longo dos anos e tal. Então o Zwinglio ele começa a defender ideias muito parecidas com as ideias de Lutero na Alemanha, mesmo sem eles terem contato um com o outro, né? Inicialmente eles não tiveram contato, tá? Então é sim uma reforma paralela. E os líderes do Estado, lá em Zurique, eles também começam a apoiar Zwinglio na sua empreitada de reformar a igreja. Agora, assim como a reforma na Alemanha ficou conhecida como reforma luterana, por conta lá do Lutero, é interessante que a gente entenda que a reforma lá em Zurique, mais tarde, ela passou a ser conhecida como reforma reformada. Tá? Isso é muito importante os irmãos prestarem atenção nesse termo. Reforma reformada. A reforma na Alemanha é conhecida como reforma luterana, né, que deu origem à igreja luterana, e a reforma reformada lá na Suíça, né, iniciada por Ulrico Zwinglio, ela é chamada historicamente como reforma reformada. São duas reformas diferentes, tá, que têm pensamentos diferentes. Por exemplo, para a reforma luterana na Alemanha,
houve ali um trabalho na área da soteriologia, né? A soteriologia, gente, é a doutrina da salvação, tá? Houve um trabalho na área da soteriologia muito forte. Esse trabalho enfatizava a justificação pela fé, tá? Na reforma da Suíça também havia essa ênfase na soteriologia, uma defesa da justificação pela fé. Mas o Zwinglio, ele também acreditava na doutrina da predestinação, né? Ele entendia que as pessoas eram predestinadas para a salvação, e o Zwinglio também defendia que as pessoas eram predestinadas para a condenação, tá? Essa é um pensamento que é diferente da reforma luterana, tá certo? Outra coisa que é interessante, para os luteranos, eles rejeitavam a doutrina da transubstanciação. E o que é isso, transubstanciação? É aquela doutrina católica que as pessoas acreditam que no ato ali da ceia, no ato da Eucaristia, no que nós evangélicos ali chamamos de ceia do Senhor, para os católicos romanos havia uma transformação mística, uma transformação literal do pão do corpo de Cristo e do vinho do sangue de Cristo. Então, transubstanciação era essa ideia de uma transformação literal dos elementos. O Lutero, ele acreditava que essa ideia ela estava equivocada, tá? O Zwinglio, na Suíça, também acreditava que essa ideia estava equivocada. Mas o Lutero, ele entendia que havia sim, no momento da ceia do Senhor, havia sim a presença de Cristo nos elementos. Então, para Lutero, o pão não se transformava no corpo de Cristo e o vinho não se transformava no sangue de Cristo. Mas Cristo, ele, de certa forma, ele estava presente nos elementos. Isso é o que o pessoal chama de consubstanciação. Então, na Igreja Católica nós temos a transubstanciação, na Igreja Luterana nós temos a consubstanciação, que é diferente uma da outra. Na transubstanciação há a transformação dos elementos, na consubstanciação há a presença de Cristo nos elementos. Para Zwinglio, na Suíça, a ceia do Senhor era, na verdade, um memorial. Não havia ali nenhuma transubstanciação e não havia ali uma presença literal de Cristo nos elementos. Então, isso era uma diferença muito marcante entre a reforma reformada e a reforma luterana. Outra coisa muito marcante na reforma reformada, que é diferente da reforma luterana, é que na reforma reformada houve um despimento de toda aquela parafernália litúrgica. Então, nós temos ali uma igreja, uma eclesiologia que foi muito despida daquela liturgia muito marcante na Idade Média, né? Então, na Reforma Reformada, por exemplo, foram tiradas as imagens da igreja, foram tirados os instrumentos da igreja, né? Então não havia ali as pessoas tocando instrumentos musicais, a adoração era feita por meio de um canto congregacional, né? E esse despimento dessa liturgia não aconteceu na Reforma Luterana, tá? Mas aconteceu na Reforma Reformada. Então você percebe, por meio desses exemplos que eu dei, que existem dois campos, duas linhas de reformas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos a reforma na Alemanha e nós temos a reforma na Suíça. Nós temos a reforma na Alemanha encabeçada por Martinho Lutero, né, que daí de onde vem o nome luteranismo, e nós temos a reforma reformada encabeçada inicialmente por Ulrico Zwinglio, que aconteceu ali em Zurique, lá no que hoje nós chamamos ali de Suíça, tá certo? Então nós temos aí duas linhas de reforma. Outra reforma importante que aconteceu na época foi a reforma na Inglaterra,
que também é outra reforma que é diferente da reforma luterana e é diferente da reforma reformada. A reforma que aconteceu na Inglaterra, ela se iniciou com um homem chamado Henrique, né, ou Henrique VIII. Este rei Henrique, ele teve alguns desentendimentos com o Papa, né? Na realidade, ele era muito católico, né? Ele fez defesas contra o luteranismo, para você ter uma ideia, mas ele tinha algumas questões pessoais que ele tentava resolver, que era basicamente ele queria ter um filho homem e a sua esposa não proporcionava este filho a ele. Alguns vão dizer que essa era apenas uma desculpa que ele criou para fazer o que ele fez depois, mas independente do que aconteceu, é isso que ele dizia, né? Ele dizia que ele queria ter um filho homem, a sua esposa não proporcionava um filho homem para ele, e ele queria se divorciar da sua esposa, porque ele entendia que aquilo que estava acontecendo com ele era um castigo divino, porque ele estava casado com eu acho que era viúva do seu irmão, ou era ex-esposa do seu irmão, eu não sei bem esse detalhe, mas era uma questão aí relacionada a questões pessoais desse rei Henrique, né? E ele teve uma desavença com o Papa, porque o Papa não quis dar o divórcio a ele, né? Muita gente vai dizer assim, mas o Papa agiu corretamente, porque a Bíblia é contra o divórcio e tudo mais. Ok, mas esse não foi só o motivo, não foi o motivo do Papa, né? O Papa da época, ele estava muito envolvido com os monarcas da Espanha, que eram extremamente católicos, e a esposa do Henrique, ao qual o Henrique queria se divorciar, tinha parentesco com esses monarcas da Espanha, né? Então, o que é que acontece? O Papa, ele agiu também influenciado pela política da época, não foi só uma questão teológica, tá? Então, o que é que acontece no final de tudo? O rei Henrique, ele rompe com Roma, ele passa a dizer que a igreja da Inglaterra ela não é mais submissa ao Papa e que agora o líder da igreja da Inglaterra seria o próprio rei da Inglaterra, que no caso seria ele mesmo, o Henrique, né? Isso proporciona uma separação da Inglaterra de Roma. Isso faz com que muitos bispos ingleses e muitos teólogos ali ingleses eles aproveitem esta oportunidade para incluir dentro da Inglaterra as ideias de Lutero e as ideias de Zwinglio. Então, o que é que acontece na Inglaterra? Com essa divisão da Inglaterra de Roma, com esse rompimento da Inglaterra com Roma, há uma oportunidade de se implantar reformas maiores na Inglaterra. Então, na Inglaterra surge o que nós chamamos de igreja anglicana, ou a reforma anglicana, tá? Que é basicamente a reforma inglesa ou a igreja inglesa, né? Então, dentro dessa igreja, você vai ter pessoas muito alinhadas à teologia católica e pessoas muito alinhadas à teologia luterana, zwingliana e, posteriormente, calvinista, tá? Então, surge ali na Inglaterra vários grupos que tentam fazer com que a reforma dentro da Inglaterra ela tenha uma abrangência maior. Surge, por exemplo, os puritanos, né? Dentro dos puritanos surge outro grupo chamado de grupo separatista, né? Que é um grupo que quer que a igreja se reforme de forma completa, não pela metade, né? Só que esse grupo ele acaba se separando, né, da igreja oficial de Roma, por isso eles são, da igreja oficial da Inglaterra, por isso que eles são chamados de separatistas. Esse grupo ele se separa da igreja oficial anglicana e passa a agir ali nas suas próprias congregações de forma independente, né? Então, desse grupo separatista é que surgem os congregacionais, surgem os batistas, né? Existem outros grupos ali que vão surgir aí também dentro desses separatistas, tá? É muito importante que a gente entenda que a colonização da América ela se dá por meio dessas pessoas que são perseguidas na Inglaterra e que querem uma reforma mais real, né, uma reforma que realmente aconteça, né, saindo aí, abandonando aquela liturgia católica e realmente reformando a igreja como um todo. Essas pessoas elas são perseguidas na Inglaterra e elas acabam conseguindo refúgio, né, ali aqui na América, né, na América do Norte, né. São as pessoas que vão dar os pontapés iniciais aí
da América do Norte. É por isso que o pessoal comenta que os Estados Unidos eles foram colonizados por protestantes, né? Então aí você vai ter congregacionais, você vai ter presbiterianos, você vai ter batistas, você vai ter quakers. São pessoas que são de movimentos que surgiram ali dentro do anglicanismo e acabaram se separando aí do anglicanismo aí durante o final do século XVI, XVII e até início aí do século XVIII, né? Então, resumindo até aqui, nós já falamos de 3 reformas dentro da reforma protestante. Nós temos a reforma lá de Martinho Lutero, a chamada reforma da Alemanha, né, que deu origem à igreja luterana. Nós temos a reforma reformada, que surgiu ali na Suíça, por meio do trabalho do Ulrich Zwinglio. E nós temos ali o surgimento da igreja anglicana, né, que proporcionou aí o surgimento de várias outras igrejas, né, ali na Inglaterra. Então, nós temos esses 3 principais ramos aí de reforma: a reforma luterana, a reforma reformada e a reforma anglicana. E, por último, eu não posso deixar de falar da chamada reforma radical. O que seria essa reforma radical, irmão Júnior? A reforma radical é a reforma dos anabatistas. E eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Quem são os anabatistas, tá? Gente, anabatistas é um grupo de movimentos, não é um movimento só. Então, são vários movimentos que são apelidados de anabatistas. Por que eles são apelidados de anabatistas? Porque qual é a característica que une todos esses movimentos radicais? É o fato de que eles não aceitavam o batismo infantil. Né? Todas as igrejas que eu citei até agora, tanto a igreja luterana, como a igreja reformada, como a igreja anglicana e obviamente também a igreja católica apostólica romana, todas elas praticavam o batismo infantil. Porque era até uma prática que era ligada, gente, ao Estado, né? Essas igrejas, elas eram ligadas ao Estado, não eram igrejas que eram a parte do Estado, elas eram ligadas ao Estado. E uma das formas do Estado criar ali uma forma de certidão de nascimento daquelas pessoas era por meio do batismo. As crianças nasciam, as pessoas se batizavam nas igrejas e ali elas eram registradas, né? Então era algo que era tanto eclesiástico como estatal, né? Os anabatistas, eles olhavam para isso e eles viam isso como errado, né? Eles percebiam que isso era uma prática antibíblica e que o verdadeiro batismo ele deveria ser feito por uma decisão de fé, não por uma imposição do Estado. Ou seja, você se batizava porque você creu em Jesus. Não o contrário, você não era batizado para crer em Jesus, mas por conta de você crer em Jesus, aí sim você era batizado. Então, essa prática fez com que essas pessoas fossem apelidadas de anabatistas, que significa rebatizadores. Por que eles eram chamados de rebatizadores? Por que eles eram chamados de anabatistas? É uma questão lógica, tá, gente? A maioria das pessoas da Europa, né, praticamente a totalidade das pessoas, elas foram batizadas quando eram bebês, tá? Porque se ela nasceu num país que estava debaixo da reforma luterana, ela foi batizada quando era bebê. Se ela nasceu num país que estava debaixo da reforma reformada, ela foi batizada quando bebê. Se ela nasceu na Inglaterra, ela foi batizada quando era bebê. Se ela nasceu no país católico, ela foi batizada quando era um bebê, tá? E é óbvio que os anabatistas, quando eles pregavam a palavra de Deus e as pessoas se arrependiam dos seus pecados e criam em Jesus, eles pegavam aquelas pessoas e batizavam elas, né? E os outros grupos, tanto católicos, quanto luteranos, quanto reformados, quanto anglicanos, diziam que isso é um rebatismo, porque, na verdade, aquelas pessoas já tinham sido batizadas quando crianças.
Já os anabatistas, eles não diziam que eles eram anabatistas, ou seja, rebatizadores. Eles diziam que eles eram batizadores, tá? Então, eles diziam que aquele era o batismo verdadeiro. Então, o título de anabatista é um título pejorativo, tá? Que era dado a vários movimentos diferentes. Vários grupos de pessoas entendiam que o batismo não deveria ser feito na infância, e sim apenas quando a pessoa cresce, né? Que é o chamado credobatismo. O batismo na infância é chamado de pedobatismo. O batismo depois da fé é chamado de credobatismo. Então, eles defendiam o credobatismo. Por isso que esses grupos são chamados de anabatistas pelos seus opositores, porque, no entendimento de seus opositores, eles eram rebatizadores, tá? Então, é importante a gente entender o seguinte a respeito dos anabatistas. Não era um grupo coeso, não era um grupo apenas. Ao contrário das outras reformas, eles eram uma reforma que era meio que independente. Eles não estavam ligados ao Estado. Na verdade, eles se opunham ao Estado, né? Então, essa reforma anabatista, ela surge na Alemanha, ela surge na Suíça, ela surge nos Países Baixos, ela surge em países católicos romanos. Então, são vários focos diferentes do surgimento dos anabatistas, tá? E é interessante que se diga que os anabatistas, eles são até anteriores ao Lutero, tá? Eles já existiam até antes de Lutero. Agora, o que é que acontece? Quando surge a reforma protestante, alguns anabatistas, eles passam a ter uma certa liberdade, eles passam a ter uma liberdade maior para se expressar, né? Contudo, mesmo debaixo dessa liberdade maior, eles são perseguidos, tá? Então, os anabatistas, eles são perseguidos pelos católicos, são perseguidos pelos luteranos, são perseguidos pelos reformados, né? Então, há uma perseguição generalizada contra os anabatistas. Mas esse movimento cresce muito, muito, porque ele é um movimento informal, né? Qualquer pessoa poderia ouvir um pregador anabatista e ser batizado por um anabatista, se tornar membro de igrejas dessa linha, tá? Agora, os historiadores, eles olham para esse grupo e eles percebem que existem 3 tipos de anabatistas. Existem os anabatistas quiliastas, ou seja, são anabatistas que acreditavam que o milênio estava sendo estabelecido, né? Esses anabatistas, eles são conhecidos por acreditar em profecias, revelações, né? É como se fosse um movimento carismático radical já no século XVI, tá? Então, eles colocavam meio que a Bíblia de lado e seguiam líderes que se auto-intitulavam como profetas, né? Tem até um dos líderes deles da época lá, que ele se intitulava o Elias, né? O Elias que estava prometido na Bíblia chegou e tal, né? E esses grupos, eles são muito radicais, esses grupos que seguem esses profetas, né? Eles são violentos, tá? Essa linha, esse ramo de anabatista é um ramo muito violento. Eles chegaram a tomar cidades, né? Eles invadiam cidades e lá estabeleciam lá um novo modo de vida lá, né? Eles diziam que nessas cidades eles iriam implantar Nova Jerusalém e tudo mais, né? Então eles foram um problema grande, tanto para católico como para o resto dos protestantes. Há situações em que católicos e protestantes se unem para banir os anabatistas, de tão perturbadores da ordem que esse ramo do anabatismo era, né? Então esses anabatistas aí, eles são os chamados anabatistas radicais, né? Quiliastas, da palavra quiliasmo, que é a palavra em latim para milênio, se eu não me engano, tá? Então, são chamados também de espiritualísticas, né? E apocalípticos. Alguns historiadores vão chamar eles de entusiastas, né? Porque eles tinham assim uma certa ênfase em êxtases espirituais e coisas assim do tipo. É um movimento bem radical. Todo historiador, seja ele católico ou protestante, e até mesmo historiadores anabatistas, consideram que esse ramo do anabatismo ele era uma seita herética, tá? Eles eram problema, ok? Mas o anabatismo ele não é formado só por esse ramo, não. Existe também um ramo anabatista chamado de racionalista, os anabatistas racionalistas,
Que anabatistas são esses? São anabatistas que não tem nada a ver com esse ramo que eu citei primeiro, que seguia os profetas e coisas do tipo lá. Os anabatistas racionalistas, eles eram pessoas que estudavam bastante, eles eram muito racionais, né, nos seus entendimentos e tal, mas a única característica que ele tinha em comum com o outro anabatista lá é porque eles batizavam as pessoas quando adultas, né? Eles praticavam o credo ou batismo, tá ok? Então, esses anabatistas racionalistas, eles também foram problemas em algumas questões, porque muitos deles se baseavam na lógica, sem se basear na fé. É por isso que são chamados de racionalistas, né? Se baseavam mais na razão do que na fé. Eles foram muito influenciados pelo humanismo, racionalismo e tal. Então, muitos desses anabatistas racionalistas, eles eram unitários, ou seja, eles rejeitavam a doutrina da Trindade. Por quê? Porque eles entendiam que a doutrina da Trindade, logicamente falando, ela é impossível de se provar, porque não tem como três pessoas distintas ao mesmo tempo serem uma única pessoa, né? Então não tem como você definir que existe só um Deus, como você defender, isso no pensamento deles, tá? Não tem como você defender que existe apenas um único Deus e ao mesmo tempo esse Deus subsiste em três pessoas distintas. Então eles eram unitários, né? Eles defendiam o unitarismo e não o trinitarianismo, tá? Todas as igrejas, né, tanto católica quanto protestantes, né, a luterana, a reformada, a anglicana, elas defendem o trinitarianismo, né, a doutrina trinitariana, de que Deus, ele é uma única, que Deus ele é único, mas ao mesmo tempo ele subsiste em três pessoas distintas, tá? Essa é a doutrina bíblica, né? Todo mundo sabe disso. É a doutrina histórica do cristianismo, mas esses anabatistas racionalistas, eles defendiam essa ideia do unitarismo, né? Agora, eles tiveram influências importantes na questão da educação e outras coisas que eles defendiam, que são coisas até que a gente pode considerar um pouco que positivas, tá? Talvez o anabatista racionalista mais conhecido aí pelos historiadores seja o Miguel de Serveto, né? Porque o Miguel de Serveto ele foi perseguido em países católicos, defendendo aí suas ideias unitaristas e tal, até que ele procurou refúgio em Genebra, né? E todo mundo sabe o que aconteceu com ele em Genebra, né? Ele foi sentenciado à pena de morte lá em Genebra pelos próprios protestantes da Igreja Reformada, né? Muita gente coloca aí que a morte de Serveto foi culpa de João Calvino, né? E aí é um assunto a gente tratar depois, tá bom? Mas aí é um personagem aí que era desses anabatistas racionalistas. Mas ainda existe outro grupo de anabatistas. E estes sim, que eu vou falar agora, são anabatistas muito interessantes. São o que nós poderíamos chamar de anabatistas bíblicos. Quem são esses anabatistas bíblicos? Eles nada têm a ver com os anabatistas proféticos, quiliastas, apocalípticos lá, que seguiam os profetas e tal, e nada tem a ver com os anabatistas racionalistas. A única coisa que eles têm em comum é que eles defendiam o credo ou batismo, tá? Esses anabatistas bíblicos são pessoas que, dentro de seus contextos históricos e geográficos, eles entenderam que a reforma deveria ir além do que estava acontecendo. Então, um exemplo, na Alemanha eles surgiram, na Suíça lá eles surgiram, né? É interessante que alguns desses anabatistas foram amigos de Úrico Zwinglio, né, o reformador da Suíça, né? E que mais tarde o próprio Estado reformado ali da reforma de Zwinglio vai perseguir esses anabatistas, né? Porque eles defendiam que não era para acontecer o batismo infantil. Mas são anabatistas que têm doutrina saudável, tá? Eles são trinitarianos, eles creem na divindade de Cristo, eles creem na humanidade de Cristo, tá? Eles creem na importância da comunhão, da igreja, de congregar, tá? Então, qual era a diferença deles para os demais protestantes? É que eles queriam que houvesse uma separação entre igreja e Estado, tá?
Então, esses anabatistas bíblicos, eles não aceitavam que a igreja fosse parte do Estado ou que a igreja fosse um braço do Estado. A igreja é o povo de Deus nessa terra e o Estado é outra coisa. O Estado ele pode até ser usado por Deus, né, debaixo da soberania de Deus, mas a igreja é um povo separado, né? Então, eles defendiam, por exemplo, uma ideia de se santificar, até às vezes até de se separar da sociedade, né? Muitos desses anabatistas, eles criaram comunidades em que eles viviam separados da sociedade da época, né? Seja ela católica ou protestante. Eles se separavam e viviam lá em suas comunidades, tentando viver uma vida bíblica com base nos padrões bíblicos, tá? Então, desses anabatistas bíblicos, eu destaco aqui os anabatistas que foram liderados por Menno Simons. Menno Simons, ele era um ex-sacerdote católico, assim como os demais reformadores. Ele se converteu e ele passa a ensinar a doutrina bíblica para esses grupos anabatistas que viviam espalhados pela Europa. Então ele viaja muito a vida toda, né, pregando a palavra de Deus e consolidando a doutrina desses grupos anabatistas. Esses anabatistas que foram liderados por Menno Simons, mais tarde eles recebem o título de menonitas, tá bom? Não confunda com metodistas. Metodistas é outra denominação que surge depois. Os menonitas são anabatistas lá que foram influenciados por Menno Simons, tá ok? Então, Menno Simons, ele escreve bastante, tem muito texto teológico do Menno Simons. Se você entrar em sites anabatistas menonitas, muito provavelmente você consegue até esses materiais de graça para ler, tá? Então, eram teólogos bons, gente boa, gente ortodoxa, tá bom? Esse pessoal dos anabatistas bíblicos. Então, quando a gente fala da reforma radical, nós temos debaixo dessa reforma radical grupos diferentes, anabatistas diferentes, mas todos são tratados, muitas vezes, pelos historiadores como um grupo só. Isso é um erro, tá? São grupos diferentes que surgiram que surgiram em locais geográficos diferentes, com pensamentos diferentes, tá bom? Então, resumindo aqui tudo que eu falei hoje, quando a gente fala de reforma protestante, nós estamos falando de reformas, no plural. Então, é um conjunto de reformas que aconteceram. Não foi apenas uma reforma feita por apenas um homem. É errado você dizer que Lutero encabeçou toda a reforma protestante e tal. Você pode até dizer que Lutero deu o pontapé inicial, que Lutero é o pai da reforma protestante, mas entendendo que ele não agiu sozinho, tá bom? Então vamos lá, nós temos a reforma na Alemanha, que deu origem à Igreja Luterana. Nós temos a reforma reformada, que aconteceu lá na Suíça, iniciada pelo trabalho de Ulrich Zwinglio. E nós temos a reforma anglicana, que deu origem à Igreja Anglicana, lá com o rei da Inglaterra, tá? A reforma anglicana, gente, ela é mais complexa, porque ela se desenvolve ao longo dos anos, tá? Não é que o rei Henrique começou e já era como é hoje, não, tá? Houve um desenvolvimento ao longo das épocas, tá bom? E nós temos a chamada reforma radical ou reforma anabatista. E essa reforma aí, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Foram vários grupos diferentes que deram início a movimentos diferentes, ok? Então, basicamente, a reforma protestante tem esses 4 braços principais, esses 4 grupos principais. A reforma luterana, a reforma reformada, a reforma anglicana e a reforma anabatista, tá bom? Então é isso, meus irmãos. O que eu tinha para falar sobre a reforma protestante hoje era isso, que elas são reformas no plural. Na nossa próxima conversa, eu quero conversar com vocês a respeito da pré-reforma. E o que é pré-reforma, irmão Júnior? São as tentativas de reformas que aconteceram antes da reforma protestante, ok? É muito importante a gente aprender sobre a pré-reforma, porque muita gente pensa que a reforma protestante foi fruto de um sonho de Martinho Lutero, que de repente Martinho Lutero acordou meio zangado com a vida e deu origem à reforma protestante. Não. A reforma protestante, ela é fruto de um movimento muito maior, muito mais complexo. Não foi uma pessoa que encabeçou este movimento. E antes desse movimento de reformas, já haviam anteriormente a eles movimento de reformas
como o movimento dos valdenses, o movimento dos irmãos da vida comum, os petrobrucianos, os lollardos com John Wycliffe, nós temos os russitas com John Hus, todas reformas que aconteceram antes de Martinho Lutero, tá bom? Nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula, na nossa próxima conversa. Então, meus irmãos, se vocês gostaram, coloquem aí um joinha, né? Dá um like aí para dar uma força aqui no canal, coloque seu comentário e que Deus abençoe a todos vocês.